malta jovem. Chegou a hora nice. A hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Começa agora a Hora da Juventude Moçambicana. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Programa Maning Nice, programa muito top. Vamos trazer um assunto também muito interessante no nosso dia a dia, porque muitas pessoas têm feito o que vamos abordar hoje. E, infelizmente, isso tem destruído vidas, destruído famílias, destruído trabalhos, contratos profissionais, enfim, tem destruído a credibilidade de muitos. Infelizmente, os jovens são especialistas em fazer isso. Os mais velhos, quando se atentarem ao tema de hoje, eles vão dizer, poxa, realmente, na nossa época não era assim. Mas na época atual, infelizmente, está assim. O nosso assunto de hoje, Jéssica, fique à vontade para anunciá-lo. Votos quebrados, porque é o que acontece com muita gente, como você estava falando, pessoas que na hora de fazerem os votos ali tem muita vontade, força, né? Muita força de vontade, muito ânimo na hora de fazer as promessas, fazer os votos, mas chega um momento de cumprir com aquilo ali e a pessoa simplesmente não consegue, por alguma razão, cumprir com aquilo que prometeu. Ou até que a morte nos separe, hoje virou que até que a primeira briga, a primeira discussão, a primeira crise nos separe. Muitos já não vão a fundo no cumprimento das suas palavras. E isso tem feito muitos votos serem quebrados. Mas, afinal de contas, o que é um voto? Como se quebra um voto? O que acontece nisso? Vamos abordar esse assunto no nosso programa hoje e nós queríamos até já agora lançar uma pergunta para todos os nossos telespectadores, né, Jéssica? Porque a gente fala muito sobre as pessoas que quebram os votos, quebram as promessas, mas existe o outro lado, o lado daqueles que viram as promessas não se cumprirem, né? Viram os votos não se cumprirem. E a nossa pergunta é essa: como você se sente quando alguém que lhe fez uma promessa não cumpre, né? Qual é a sensação? O que você sente? O que passa na sua cabeça quando uma pessoa te promete algo, você acredita que aquela pessoa vai fazer aquilo, mas quando chega o momento, a pessoa não cumpre? Que experiência você tem nisso? Se você tem alguma, entre em contato conosco agora ou responda lá essa pergunta, está no nosso Facebook. Ainda não nos segue no Facebook? Siga-nos a partir de agora. FJU Moçambique, tá bom? FJU Moçambique, tanto no Facebook como no Instagram também. Ou pode também se subscrever no nosso canal FJU Moçambique, lá no YouTube, para estar a par de todo o trabalho que temos realizado com a juventude moçambicana. Jéssica, enquanto a malta vai escrevendo, vai se informando, vamos aprender. Afinal de contas, a Hora da Malta também é para aprender. E o nosso quadro Você Sabia? Agora, na Hora da Malta. Olá, malta! Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao vosso quadro, nosso quadro Você Sabia? Nossa, olha como está diferente aqui. Estás a Queres fazer a me abertura. desmoralizar? Então, pessoal, o vosso doutor moçambicano, doutor Moçambique, doutor da nossa cultura, vocês sabem que eu sou fiel, eu nunca saio, eu sempre vou salientar isso, porque os meus colegas sempre vão pelo caminho de subir avião, saírem do país, mas eu não quero isso. Eu quero explorar o nosso país, que tem muitas curiosidades, por acaso, pertinentes, que nos passam despercebidos às vezes. E, Epifânia, posso começar, não é? Deixa lá, já aqui estamos com o doutor Moçambique.
Vamos lá. No que tange as curiosidades referentes a Moçambique, o que o doutor nos traz? Deixa eu me cortar, acho que de pensamento. Tá bom. Sabe o que é? No que tange as curiosidades referentes a Moçambique, a província de Moçambique, nesse caso. Província de Moçambique. O que? Eu disse o quê? A província de Moçambique, nesse caso. Ok, meme entrar, meme em direto. Como é que vamos evitar assim? Na primeira vez eu disse bem, saiu. Não, repetiste 2 vezes. Vai, fala, não vai. Então, pessoal, ok. A minha curiosidade hoje é, vou dar a continuidade à temporada que eu comecei, né? Hoje vamos para, eu acho que é o terceiro episódio sobre o significado dos nomes das províncias, obviamente nacionais, como eu disse. E hoje vamos falar da província de Sofala. Sofala é uma subdivisão de Moçambique. Ela encontra-se na margem de Moçambique, no canal de Moçambique, e faz fronteira com Inhambane, com Manica, Zambésia, e é uma província muito rica, mas não é isso que eu venho falar hoje. A província de Sofala, o nome já existe desde o século X, quando ainda prevalecia lá os mercadores. Exatamente, quando ainda prevalecia lá os comerciantes, estou a falar dos Moene Mutapas, e o comerciante árabe, estou a falar dos muçulmanos. E quando eles chegaram lá, todo mundo sabe que a província da Beira, Sofala, é uma zona baixa. E um fato para lembrar-vos muito triste que aconteceu é sobre o ciclone, as enchentes lá que aconteceram, né? Mas não é isso que nós viemos falar hoje. Eles, ao chegarem lá, tiveram que dar um nome, como eles faziam na altura. Porque chegavam, se instalavam num sítio e o sítio não tinha um nome e eles atribuíam um nome àquela localidade, davam o nome de alguém, como eles viam. E na província da Beira, sendo uma zona baixa, eles chamaram de Sufala. Isso, Sufala, com a terminação com H. Isso é em árabe, mas traduzindo para o nosso idioma quer dizer zona baixa. Quer dizer, eles chamavam de Sufala Wakmak. Isso vai passar aí no rodapé. Era como eles chamavam na altura aquela zona, porque eles achavam que, ou melhor, não achavam, é uma zona baixa de facto. Então eles passaram a chamar aquela zona de Sufala. E oficialmente hoje chamamos assim mesmo de Sufala, embora muitos não sabem que Sufala quer dizer zona baixa. E Epifânia, chegaste a imaginar isso, por acaso, um dia, porque temos um exemplo concreto da baixa da cidade. Como é o nosso idioma, nós chamamos lá de baixa da cidade. Baixa da cidade. Então, os comerciantes, quando chegaram na província da Beira, também deram esse nome por ser uma zona baixa. Não sei se já sabias que chamam lá de baixa porque é uma zona baixa. Nunca pensou nisso? Não, na baixa? Sim, é baixa porque está embaixo. É isso, mas chamam de baixa porque é uma zona baixa. O mesmo aconteceu. É tipo quando nós viemos daqui, descemos, Sim, mas eu nunca vamos para a zona baixa. Nunca vi para prestar atenção. Só que oficializaram, né? Porque quando a maioria chama assim, depois termina assim, fica oficial. Foi o que aconteceu na província da Beira, ou melhor, Sofala, sua capital é Beira, como todo mundo sabe. E minha curiosidade de Moçambique fica por aqui. Eu não sei se eu te ensinei, mas eu tenho a máxima certeza, Epifânia, que o pessoal lá em casa despertou um pouquinho. Até o pessoal daí da Beira que estão a assistir agora, por acaso também, eu penso que eles não sabiam também, só chamavam, mas quando vocês chamam o nome da vossa província, vocês estão a dizer Zona Baixa. Sofala, Zona Baixa. Na verdade, eu não sabia de nada
tipo, referente a como é que surgiram esses nomes das províncias. províncias aqui em Moçambique. Mas sempre faz o contrário, quando é província, é país. Eu não sabia disso, mas é muito interessante. Até hoje eu não esqueci a coisa de nome Maputo ter vindo do puto. É o puto, né? Bebida tradicional. Mas é super interessante, é muito interessante isso. E vamos fazer um giro de... 380. Não, já saímos de 380. Então vamos a 60, vamos a 180, vamos sair de Moçambique. Não vamos sair do Moçambique, vamos sair das províncias e não países. Vamos sair das províncias. Eu vou falar de porquê ou de onde é que surgiu essa coisa de algumas pessoas serem destras e outras pessoas, para fazer conta, algumas pessoas serem destras e as outras pessoas serem canhotas. Já se perguntaste de onde é que surgiu? Como é que começa? Como é que uma criança se torna destra ou canhota? Você é destro, não é destro? Óbvio, claro. Eu sou canhota. Já se perguntou de onde é que isso surgiu? Como é que isso surgiu? Quando é que você decidiu que você tinha que ser destro? Se você dizer que uma chapada de uma pessoa canhota, você fica com uma música de uma semana. Não sei por que motivo. Tem uns rumores que andavam por aí, que andam, na verdade, quando alguém dorme mal. Então, tem que ver uma pessoa canhota, lhe dar chapada, ou lhe endireitar, que é para a pessoa poder ficar bem e tal. Uma vez fizeram isso comigo, eu fiquei tipo... Ficou endireitado? Não, eu tive que ir endireitar alguém, eu não entendi porquê. Eu acho que quem criou ou inventou esse mito é uma pessoa... foi um oportunista, na verdade. Eu acho que queria bater alguém. Disse, olha, como eu sou canhoto, eu posso resolver isso. Aproveitou-se. Estou a aproveitar e contar uma história. Mas nesse dia que fizeram isso comigo, eu fiquei com medo de ir bater a moça. Disseram, não, você não pode lhe avisar, tem que chegar logo de surpresa, ele dá uma e ela vai ficar bem. Mas não é a curiosidade de hoje. Estudos foram feitos e foi concluído que essa condição, vou chamar essa condição, de uns serem destros e outros serem canhotos, na verdade tudo isso começa no útero, no ventre da mãe. E porque algumas pessoas dizem que isso é resultado de quê? Tudo isso acontece no cérebro, são características cerebrais e são características cerebrais e não é nada disso. Essa definição de se a criança vai ser canhota ou destra, ela começa no útero da mãe, na oitava semana de gestação. Tudo isso começa na oitava semana. Então, quando a mulher fica grávida, logo na oitava semana de gestação, já começa essa definição, né? E isso acontece de forma aleatória ou a mãe tem papel para que isso aconteça? Não, a mãe não influencia em nada. Isso acontece no ventre, enquanto a mãe está grávida. Foram feitos ultrassons durante essa pesquisa para saber a origem disso. E lá na barriga da mãe, na oitava semana, conseguiram perceber que o bebê ele já começa a ter essa inclinação, né? Okay. Em que mão irá usar já na oitava semana no ventre da mãe dela. Okay. E não tem nada a ver com... São coisas cerebrais. Ou minha mãe costumava dizer que de repente a criança... a criança pega a comida com o garfo ou a colher, com a mão esquerda, ele dá não sei o quê. A criança já nasce com essa inclinação. E a grande responsável por isso, né? Pela pessoa ser canhota ou destra, né? Em todo esse processo que eu já expliquei, é a medula espinhal da pessoa, que toda essa inclinação já começa no ventre da mãe, como eu já disse. Então, se responda, é uma resposta para você aí em casa, para a pessoa lá em casa. Por que você é destro às vezes? Por que você é destro? Ou por que você é canhoto? De onde é que surgiu isso? O responsável por isso é a medula, a responsável ou o responsável por isso é a medula espinhal que você tem. E essa medula espinhal, tudo isso já aconteceu enquanto você estava no ventre da tua mãe, na oitava semana, logo na oitava semana de gestação, você já começou a acontecer isso, né? Essa inclinação de se seria destro ou canhoto. E é isso que acontece de forma resumida, porque eu acho que eu dei muita resposta. É resumo isso? Não, só para fazer um resumo. É a medula espinhal. Não. Já explicar. O pessoal lá em casa entendeu, eu também entendi. Então, você já sabe por que você é destro?
De onde é que isso começou? Sim, porque e a Tamires, é a aqui inclinação. a Tamires perguntava se a criança se torna canhota ou destra quando ela é criança, quando ela começa a pegar as coisas com a mão esquerda ou com a mão direita, se não começa naquela fase. Não começa naquela fase. A criança já nasce com essa inclinação. Eu já ouvi história de pessoas que elas nasceram assim e depois bateram na mão da criança, a criança acabou trocando e tal. Isso foram coisas que os pais foram fazendo ao longo da vida da criança, mas ela já nasce com essa inclinação. Eu já nasci com a inclinação de ser canhota, você nasceu com a inclinação de ser destro. Você em casa, você nasceu com a inclinação de ser o que você é. Eu aproveitar para dizer que és canhota. É isso, eu terminei. Nem demorei, terminei. Ok, então fecha. E é isso, pessoal. Assim fica a nossa edição do Você Sabia de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Gostaram muito. E que vocês tenham entendido a cena de Sofala. É Sofala porque é uma Sofala. zona... Sofala porque é uma zona converteram baixa. para Sofala. Para Sofala. E que você já saiba, se responda. Você já se perguntou por que eu sou destro, por que eu sou canhoto? É por causa disso. Você já escolheu isso quando você era bebê lá na barriga da tua mãe. Tchau! Obrigado, Adriano e a nossa Brada Epifânia. Mataram as nossas curiosidades. Aprendemos muito, né? A Malta de Sofala aprendeu, então, a origem da vossa província. Inclusive, um abraço a todos que nos acompanham aí da província de Sofala, Cidade da Beira, os bairros aí de Munhava, Mataquane, Macurungo, Macute, Ponta Geia, Inhamiza, enfim, vou falar toda a Cidade da Beira, os distritos aí, né, de Dondo, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando da província de Sofala, um abraço. E a todos que nos acompanham de outras partes, né, do país, é sempre bom saber que vocês estão conectados à Hora da Juventude Moçambicana. Hora essa que hoje traz o tema Votos Quebrados. E como te sentes quando alguém lhe promete algo, não cumpre essa promessa, falha na promessa? Como é que te sentes? Já tivesse uma experiência? Os comentários, Jéssica, não param de chegar, né? Esse aqui tá bem cheio de comentários. A Adélia fala assim: eu fico muito decepcionada com a pessoa e passo a não mais confiar nela. E para eu voltar a confiar nela, vai ser muito difícil. Quer dizer, a pessoa falhou com a palavra, né? E hoje as pessoas pensam que a palavra é brincadeira. Ah, não cumprir, todo mundo vai entender. Mas as pessoas que prezam realmente deixam as chateadas, né? Exato. A Ana João diz decepção total, principalmente quando a pessoa se voluntaria para me ajudar e não cumpre a promessa, né? E a Eva Chambal, deve ser parente da Pérsia, né? A Eva fala assim, é algo normal. Nem sempre devemos depositar toda a confiança no ser humano. Eu vi um comentário, não era o da Eva, mas tem um que vamos encontrar também, que a pessoa disse que não, é normal. Acho que é a força das decepções, de ver tantas pessoas falhando com a palavra, né, quebrando os votos, e aí as pessoas acham normal. Mas será que é normal? Será? É sobre isso que vamos dar continuidade. Até o final né? do programa vamos dizer, né, se realmente pessoas que não cumprem promessas é algo normal ou não. Exatamente, Jéssica. Isso vamos entender daqui a pouquinho. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Vem comigo, Adriano. Daqui a pouquinho tem mais na nossa Hora Nice, a Hora da Malta. A Hora da Malta, um programa juvenil para toda a família moçambicana. Sim, para toda a família, porque esse assunto que nós estamos a tratar hoje não é só com os jovens, mas também com todos. Embora a juventude hoje em dia tenha falhado muito. Há muito tempo, quando se tratava de palavra, era algo valiosíssimo, né? Nós, no trabalho que realizamos com os jovens, falávamos com eles sobre esse assunto da palavra, que contratos eram fechados antigamente com base na palavra. João, quarta-feira te entrego. Fechado? Fechado. Pronto. Embora não seja João. Um exemplo. Fechado. Então, Jéssica. E pronto, ali fechou o contrato. Chegava quarta-feira, tá aqui, o que prometi, lhe entreguei. E ai de mim se falhasse.
Então ninguém mais já me levava a sério, isso comprometia a minha família, comprometia a minha credibilidade, porque fulano não tem palavra. Mas os tempos foram passando, razão pela qual hoje isso aqui já não funciona. Hoje é necessário um papel, uma caneta, uma procuração, um advogado. E ainda em alguns assim, casos. ainda assim, há quem não cumpre. Ainda assim há quem não cumpre. Nós queremos que você acompanhe essa matéria produzida com todo carinho para todos vocês. Entenda a fundo sobre o assunto de hoje e já vamos conversar com o nosso primeiro convidado que tem uma experiência muito interessante nesse tema. Até já. Voto. Voto é o acto de eleger, escolher, separar. Ou seja, a pessoa dá o seu voto de confiança em alguém com capacidade de cumprir com um combinado ou acordo. É comum no seio juvenil encontrar pessoas que chegaram ao ponto de dar o seu voto em alguém que depois de um tempo não cumpriu com o combinado. Ou seja, não teve palavra. Geralmente, pessoas que procedem dessa forma apresentam um caráter duvidoso e perdem a confiança por parte de quem depositou o voto. Antigamente, não haviam acordos feitos à base de um papel assinado, mas as pessoas davam sua palavra e honravam os seus compromissos. Nos dias atuais, o voto não carrega muita importância para muitos jovens, quer seja em relacionamentos conjugais, de amizade ou familiar. Prometo te amar para sempre. A nossa amizade é eterna. A minha família em primeiro lugar. Essas são algumas palavras que caracterizam um voto, pois a pessoa dá o seu voto e que pretende empenhar-se para que isso dure. Mas quando as dificuldades e os desafios vêm, a pessoa é capaz de quebrar o voto, atendendo ao que lhe é favorável, no momento, só para não sofrer as consequências. Os jovens atualmente têm camuflado o seu suposto voto, alegando que não posso confiar no ciclano ou beltrano, vá que ele me trai. Ou eu só confio em quem tem algo para me dar, caso não, tô fora. E você já disse essa palavra ou tem ouvido em alguém? Mas afinal, por que as pessoas agem dessa forma? O que os leva a ter este tipo de comportamento? Continue ligado ao nosso programa. O que tem feito então as pessoas quebrarem os seus votos, falharem? Por que disso? E hoje em dia, Jéssica, é terrível o que nós estamos a ver. Hoje é difícil confiar numa pessoa, porque a pessoa promete e a gente já, por se basear em tantas decepções, já fica, será que não será mais Como uma? Como disse a Desculpa Eva, a repetição, né? É normal. É algo normal, né? Temos mais A comentários, Leonilde diz assim, para falar a verdade, eu não sinto nada, dependendo da pessoa e da promessa. É a Leonida Andrassoni? A própria. Ela que nos acompanha lá de Portugal, né? Se for alguém próximo mesmo, o máximo que eu sinto é um pequeno e passa. A Leonilde é de boa, né? A Leonilde não se preocupa muito. A Leila Muyanga, por outro lado, não gosto nada, ela diz. Principalmente quando vem de uma pessoa que considero e confio. Essa atitude só me mostra a falta de consideração, principalmente quando não cumpre e não dá nenhuma satisfação, que é algo que dói. Para mim, é o que mais dói, é quando a pessoa não dá nenhuma satisfação. Nós entendemos que imprevistos acontecem, situações, mas tem pessoas que não se comunicam. E a dificuldade de comunicação também é uma coisa terrível, né? Exatamente. E isso atrapalha os negócios das pessoas, Exato, né? exato, A exemplo daquela jovem costureira, né? Que havia me prometido que iria... Acho que costureiras, pessoas que fazem serviço Tem uma inclinação no geral, para essa área? Eu não sei, né? Mas ela me prometeu que ia entregar segunda-feira às 18. E eu comecei a ligar para ela 18, 19, 20, 21... E nada dela aparecer, e chamava, até o telefone chamava, mandei mensagem e nada. E aí no dia seguinte, né, liguei mais uma vez de manhã e ela falou, eu até vi a chamada, mas eu não atendi porque eu fiquei meio com receio, né,
do tipo, o que eu vou falar? Aí eu falei, mas era melhor que você tivesse atendido, porque falasse, aconteceu muitas coisas, ela realmente não conseguiu preparar a roupa, ela não ia conseguir me trazer na segunda às 18, mas se ela tivesse falado, ia ser tão melhor. E nós até já pensamos coisas piores, né? De repente foi assaltada, algo do gênero, né? Mas afinal de contas a pessoa viu e não quis falar algo. Então é complicado trabalhar assim. Bom, vamos entender que se só acontece com as costureiras, ou em outras áreas também acontece isso. Será que Bom, deixa eu vir para cá melhor, para conversar com o nosso colega. Tudo bem consigo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Apresente-se para a malta que nos acompanha. Alô, malta. Aqui é Arsênio. Eu sou carpinteiro e marceneiro. Será que com o carpinteiro isso acontece também? Acontece. Acontece, né? Acontece. Olha, o Arsênio, primeiro agradecer-te por estar aqui conosco e poder partilhar um pouco a sua experiência. Claro que hoje que nós te conhecemos, sabemos de quem o Arsênio é hoje, mas em alguns momentos da sua vida já aconteceu isso, né? De quebrar um voto, a promessa, né? É verdade. Eu já tive uma situação, até antes, porque antes de fazer carpintaria, eu fazia refrigeração. Né? Tá bom. Então, eu marquei um compromisso com o cliente. Primeiro dia fui lá, fui ver e marcamos o dia em que eu iria para consertar. Sim. Né? Íamos consertar e ia ver outro trabalho que estava no outro lugar. Então, só que naquele dia acabei não comparecendo, não fui. Já tinha marcado com o cliente. Já havia marcado com o cliente. O cliente parou tudo. Parou tudo e... Porque é um detalhe que muitos se passam desapercebidos ou deixam. Quando nós marcamos um compromisso e não vamos, nós empatamos o tempo da pessoa. É verdade. Empatamos o dia da pessoa. Exemplo, hoje eu tive um compromisso, marquei um compromisso com uma pessoa, fomos lá e tal, mas a pessoa não nos atendeu, não nos deu nenhuma satisfação. Quer dizer, perdemos o dia todo. Nem tem como recuperar. E a pessoa é interessada ainda por cima. Aí é complicado, né? É, muito complicado. Continua. Então, naquela situação, não compareci e o cliente, dia seguinte, voltou a questionar e tal, então, e acabei não dando conta. Não dando conta. Né? E, diante disso, acabei perdendo o trabalho. Perdi o trabalho. Tá vendo? Olha só, atenção a todos que nos acompanham agora. Falta ali de um voto quebrado, né? Um compromisso não cumprido, né? Sim. Assumido, mas não cumprido, Sim. fez-lhe perder o trabalho. E quantos jovens, quantos empresários, quantos profissionais que hoje têm perdido a credibilidade. Você que está me acompanhando aí agora, talvez você diz assim, olha, o meu negócio não está bom, meu negócio não está progredindo, mas será que você, jovem, ou o senhor, empresário, empreendedor, tem sido uma pessoa de palavra? Quando promete, cumpre. Se o cliente falou, olha, eu precisava até a data X, não, vou dar, mas eu vou dar só para agradar o cliente, para pelo menos ter ali o serviço garantido, o negócio na sua mão, ou vai dar porque realmente vai colocar toda a força e vai dar. Porque se você chega no dia e falha com a sua palavra, você perde a credibilidade e em casos de pessoas muito sérias em relação a esse assunto, você perde o cliente. Perde o cliente para sempre. E esse cliente insatisfeito vai contagiar, vai contaminar outros clientes e aí você acaba se perdendo. Mais experiências, Arsênio? Tive várias. Tive várias. Fora a área de refrigeração, a área de refrigeração é uma área que mais me marcou. Né? Porque às vezes eu marcava, ia chegar a hora X e passava aquela hora, passavam duas, às vezes acabavam não indo. Né? E ficava já um receio de ligar para o cliente, procurar saber se ainda dá para ver. Então é isso que fica, né? O receio. Mas é melhor ligar, né? Melhor ligar, é. Exatamente. Porque a princípio é aquilo que já falhei a hora marcada. Já passa uma hora, já passou duas. Será que esse cliente ainda está à minha espera? E fica aquele, eu vou ligar, eu vou receber uma bronca, porque quebrei a palavra. Exatamente. Né? A pessoa não tem como recuperar o tempo perdido. Verdade. Então ficava aquele receio e acabava perdendo mais um dia. Quando ligava o cliente já era mais complicado ainda. E superou isso, né? Graças a Deus. Eu digo que hoje estou a cada dia lutando contra isso. Né? Porque são várias situações. Às vezes nem sempre um compromisso marcado, mas às vezes
Aliás, não é questão de tipo, eu me deslocar para algum lugar, mas é uma resposta que tem que dar num certo horário. Né? Em que às vezes marco de, olha, vou dar uma resposta a hora X. E às vezes com as distrações do trabalho, passo aquela hora, então lembro depois, às vezes tem que mandar uma mensagem ou uma ligação, mas às vezes chega em horários que não permite, de noite em que não dá para ligar, ou quando a pessoa é casada. Então, graças a Deus que hoje em dia, pouco a pouco, vou superando isso. Mostrando que é possível superar, tá vendo? Assim como o Arsênio. Hoje o Arsênio tem vários trabalhos, trabalha nessa área da carpintaria, né? Sim, é a sua especialidade. Sim. Vende aí o seu produto, fala aí para o pessoal em casa o que você faz, seus serviços. Vamos lá. É o seguinte, a minha área é carpintaria e marcenaria. No caso, marcenaria tem a ver mais com móveis, né? A produção de móveis. Carpintaria tem a ver com um trabalho um pouco mais pesado, né? No caso, obras grandes, tipo para portas, casas de madeira, né? Então, são essas áreas que tenho atuado nos dias de hoje. É o seu contato aí? O contato é 87 0 75 75 00. Mais uma vez? 87 0 75 75 00. Perfeito. Tá aí. Você quer contar com os serviços do nosso Brada aqui, o nosso Brada Arsênio, você pode entrar em contato com ele. Arsênio, muito obrigado pela sua participação. Só um último detalhe. Para essa pessoa que tem esse problema de quebrar os compromissos, quebrar os votos, olhando ali para ele, o que você diz para essa pessoa? É o seguinte, quando nós quebramos a palavra, primeiro vem aquilo. É como se não houvesse uma chance de mudar isso. Mas acredita, às vezes vem aquela voz, olha, liga agora. Mas ao mesmo tempo vem, não, deixa para depois, já vacilei então. Mas ainda aquela atitude de ligar naquele momento ainda pode consertar as coisas estragadas, né? Então nada está perdido. É isso aí, nada está perdido. Por isso que a Hora da Malta vai te ensinar como superar isso, tá bom? Arsênio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço tá bom? por estar aqui. Volte mais vezes aqui na nossa Hora da Malta, tá certo? Tá certo. E nós seguimos a nossa programação com esse assunto interessante, votos quebrados. Eu vou a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre isso. Você pode deixar os seus comentários lá na nossa página do Facebook. Até já. O nosso programa hoje trazendo o assunto dos votos quebrados. E são tantos votos quebrados na nossa sociedade. Muitos mesmo. Nós estamos recebendo vários comentários, né, Jéssica da Malta? Daqui a pouco iremos lê-los, tá bom? Mas queremos chamar aquele quadro que estava dando falta, né? Andou sumido, Andou sumido, estava se atualizando. É o momento do Mídia Informa aqui. Vamos aprender, ver quais são as notícias do momento, notícias no âmbito juvenil. Nosso programa não é jornalístico. Se você gosta do jornal, nós temos aqui o boletim informativo na Eco TV. Você pode estar sempre ligado nele. Mas são notícias juvenis e um pouco do trabalho que nós realizamos com a juventude moçambicana. Até já. O projeto universitário realizou uma doação de kit material escolar à escola Unidade 11 na cidade de Maputo. A China procura desenvolver o transplante de cabeça. A Unisocial fez uma doação de cestas básicas aos antigos combatentes na cidade de Chimoio. Olá pessoal, sintam-se todos cumprimentados aí em casa e vamos que começa agora o Mídia Informa. A Unisocial realizou uma doação de cestas básicas aos antigos combatentes de luta de libertação nacional na cidade de Chimoio. Assista essa matéria e voltamos já. A Unisocial na cidade de Chimoio, província de Manica, promoveu um encontro de apoio à Associação dos Antigos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. Na oportunidade, os voluntários da Unisocial
se sensibilizaram com as necessidades dos antigos combatentes e realizaram uma doação de cesta básica para suas respectivas famílias. Movimento este que contou com a presença do Sr. Adelino Estanho, representante do secretário provincial, Sra. Rosa da Fátima, chefe das finanças, e o Sr. Mozinho Sande, chefe da secretaria. Estes que são algumas das autoridades da Associação dos Antigos Combatentes. Um gesto humanitário esse do Unisocial. Falando ainda em doação, o projeto universitário na cidade de Maputo realizou a doação de kits de material escolar à Escola Unidade 11 na cidade de Maputo. Acompanha como é que foi e voltamos para comentar. No âmbito da responsabilidade social que a SJU tem vindo levar a cabo na sociedade em geral e com vista ao início do ano letivo, o projeto Universitários visitou a Escola Primária Unidade 11 e efetuou a doação de mais de 300 kits de material escolar. O projeto passou de sala em sala para dar uma palavra e proceder com a distribuição dos materiais, onde beneficiaram-se da doação 150 alunos da primeira classe e 149 alunos da segunda classe. Na oportunidade, foi realizada uma oração pelos diretores, professores, funcionários da escola e os alunos. Como dizia o Samora Machel, as crianças são flores que nunca murcham. E agora, pessoal, vamos dar um pulo para a China. Exatamente, China. Eles estão a pensar assim que é na possibilidade de haver um transplante de cabeça no ser humano. Assista essa matéria. O transplante de cabeça foi desenvolvido na China por uma universidade médica na cidade de Harbin. Criado com o intuito de representar o crescimento da tecnologia anamastose cefalosomática. Vale evidenciar que o transplante de cabeça é um processo de operações médicas que requer a implementação da cabeça de um indivíduo no corpo do outro, pois, por muito tempo, foi considerado como um mito da literatura médica. Porém, com o avanço da medicina, alguns estudiosos acreditam que a ideia é válida. Uma anamastose cefalosomática, como é chamada, foi realizada em um modelo humano cadáver com sucesso, tendo sido experimentado pela primeira vez em macacos. Desta maneira, confirmou-se a validade do procedimento e a possibilidade do mesmo ser realizado em um ser com vida. Este que visa a substituição de um corpo terminalmente doente por meio da substituição da cabeça. Deste modo, uma pessoa paciente dada como terminal pode ter uma chance de sobreviver normalmente. Pessoal, confesso para vocês que eu achei essa matéria um pouco estranha, mas isso é muito bom porque nos mostra que o conhecimento continua a desenvolver e esses cientistas nos mostram que existe a possibilidade sim de nós ultrapassarmos os nossos limites e a ciência não para. E com essa matéria, pessoal, colocamos um ponto final à nossa edição do Mídia Informa e nós prometemos voltar na próxima semana para vos manter mais informados. Fiquem bem e até mais. Eles estavam... Valeu, Shelton! Nós não somos jornalistas, nós somos apresentadores, tá vendo? Falhamos, erramos, mas estamos aqui com todo carinho para
dar o melhor para si. E Shelton, muito obrigado por esse quadro, toda a equipe também que produz esse quadro, a Denilson, todo mundo aí do Mídia, esse nosso projeto maravilhoso que temos dentro da Força Jovem. É um projeto onde os jovens aprendem a desenvolver as suas capacidades, o seu talento, né? Nessa área tecnológica. Bom, é uma forma de os jovens implementarem o que é bom dentro do trabalho que temos realizado com os jovens. A Jéssica vai conversar agora com a Maura. O nosso assunto, para você que acabou de chegar aqui, esse é o programa A Hora da Malta e o nosso assunto hoje, votos quebrados. Jéssica, é consigo. E anteriormente, né, ouvimos a história do Arsênio, que não cumpria muito com as suas promessas ali na questão profissional. Mas há também promessas que são feitas em relacionamentos, promessas que são feitas aos pais, aos filhos, né? E essas promessas também precisam ser cumpridas. E no caso da Maura, antigamente, Maura, você não andava muito cumprindo suas promessas em casa, né? Com certeza. Uma delas, primeiro porque eu era muito influenciada pelas amizades. Uma das coisas que me apresentaram foi a bebida. E para não ficar fora da moda, eu comecei a beber, sem que na minha casa soubesse. Só que numa das festas, eu estava com meu pai, ele veio ter comigo, o volume estava bem alto, ele sentiu o cheiro de bebida. Então, no momento ele não falou, foi muito inteligente, porque se ele tivesse se exaltado, eu creio que não teria ouvido. Mas ele esperou que eu voltasse para casa e me explicou que ele não me recomendava beber naquele momento, eu ainda era muito nova, que eu deveria crescer. Quando ele falou aquilo, eu disse, tudo bem, eu a partir daqui eu vou deixar, porque eu estava a começar a beber. Mas quando saí para uma festa com as mesmas amizades, me deram a bebida, eu voltei a beber. E aquilo também me trouxe consequências negativas. Quer dizer, às vezes você aí é um filho, uma filha, que já fez promessas para os seus pais que iria mudar, que ia ser diferente, que ia sair das drogas, que ia sair da vida errada, que ia sair da bebida e não saiu, né? Maura, e como que você se sentia assim? Por exemplo, você chegava a se sentir mal quando você ia beber depois de ter prometido que não ia mais? Sim, eu me sentia, quando eu bebi, até no início era bem difícil voltar a beber, era como se a voz do meu pai ecoasse na mente, é como se ele tivesse, eu me lembrasse das palavras dele, mas para não ficar matreca, para não me acharem a tola do grupo, eu bebi ainda assim, mas na minha mente vinha, a minha consciência sempre pesava. E como que você conseguiu depois, Maura, então, definitivamente abandonar a bebida e passar a realmente cumprir com aquilo que você prometeu para o seu pai? Primeiro, tive várias outras, porque aquilo foi uma semente, aquilo se estendeu também para a minha área acadêmica, eu não cumpria com os trabalhos. Então, quando eu vi que minha vida estava assim, toda, como é que eu posso dizer, toda desfeita por conta de falta de promessas, o que eu decidi, a única alternativa para eu fazer isso era primeiro saber dizer não. Eu tive que aprender a dizer não ao que era negativo e saber assumir os compromissos. Então, dizia não ao que era negativo, as minhas amizades, e passei a dizer sim ao certo. E hoje a Maura é uma pessoa que valoriza as suas promessas e cumpre, né? Sim, com certeza. Tanto é que, para quem me conheceu a estudar na UEM, eu conheci uma Maura que fazia as coisas de qualquer maneira, porque eu queria satisfazer a todos, então eu acabava dizendo vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas agora eu sou uma pessoa de palavra. Se é sim, sim, não, não. Então já não falto com a palavra. Isso tem feito com que eu venha desenvolver tanto na área profissional, em casa, em tudo. É tudo diferente. E faz a diferença realmente, né, Maura? É muito importante cumprir com as promessas e valorizar a sua própria palavra, né? Você se torna digna de confiança dessa maneira. Com certeza. Tanto é que recentemente em casa, eu que não era uma pessoa credível, de tanto não ter palavra, teve uma situação que precisavam resolver, mas precisavam de uma pessoa que fosse responsável e discreta,
que vieram falar, nunca tinham falado comigo assim. Então vieram de resolver essa situação, mas tem que ser uma situação discreta, não pode falar para ninguém. Eu vi assim para tu resolver essa situação, mas por quê? Pela credibilidade que passei a transmitir a partir da minha mudança de atitude. É isso aí, muito obrigada, Maura, por vir compartilhar brevemente sua história. Como você falou muito pouco, você vai ter que voltar outro dia para falar de algum outro aspecto da sua vida. E nós ficamos por aqui com a nossa conversa com a Maura. Vamos a um breve intervalo, não sai daí, porque já nós vamos ler mais um pouquinho dos comentários que vocês deixaram e vamos também dar a dica sobre como se tornar uma pessoa de palavra. Até já! A Hora da Malta chegando na sua parte final, mas agora, música boa. Quando você vai escutando essa música boa de ouvir, com uma mensagem positiva, nós estamos nos preparando para trazer a dica em cima do nosso tema de hoje, Votos Quebrados. É momento da música aqui, na Hora da Malta. O sol bate na minha cara, a tristeza cairá. Não tenho nada contra, alegria conta. Amizade fala alto, tô com minha malta toda. É pra dar água na boca, sinto o som que te toca e não ouço essas bocas. E se fuma tu coçando a gente joga, solta-se um nhambara a gente toca. E se fuma tu coçando a gente joga, solta-se um nhambara a gente toca. Você quer a malta levantar? Estamos aqui para te ajudar. Tô coçando a gente joga, solta-se um nhambara a gente toca. E se fuma tô coçando a gente joga, solta-se um nhambara a gente toca. O tempo lá se vai, a amizade permanece, continuamos todos juntos. O tempo lá se vai, a amizade permanece. Se você quer a malta levantar, estamos aqui para te ajudar. Fica a dica. Bom, antes da dica, agradecer a todos que separaram um tempinho para comentarem, né, Jéssica? Acho que temos tempo, né, produção de lermos só mais uns comentários, Jéssica, rapidinho. Assim, a maioria dos comentários, né, é decepção, é a palavra que resume os comentários, né? Muitos aqui falam decepção total, é decepcionante, fico decepcionado, Niquata mais. E tem o André João, que diz, para mim, já é normal alguém prometer algo e não cumprir, porque é algo que cresci com pessoas que gostavam de fazer promessas e não cumprir. Não cumprir, olha só. E a criança fica chateada. Você promete e não cumpre, a criança fica muito revoltada, né? Exato. E tem aqui o Maurício que fala que ele não se sente mal. Diante de uma promessa, ele não fica ansioso. Apesar do coração dele ser sensível, a mente dele está forte e preparada para as duas possibilidades e, graças a Deus, ele diz que tem domínio de algumas emoções. Tá bom, Maurício. E a todos, valeu pelos vossos comentários. E em cima disso, vamos então à nossa dica. Amigo telespectador, meu brother aí, tá aí a dica na sua cara para você parar e refletir sobre isso, né? Seja uma pessoa de palavra e mantenha a credibilidade.
Se você não for de palavra, você não será uma pessoa credível. E ninguém quer fechar contratos, negócios, parcerias, namorar, casar com uma pessoa que não tem palavra. Honre a tua palavra. Comece com pequenos gestos, pequenas atitudes. Que tal começar a honrar com os compromissos na hora certa? Marcou 12, chegue antes. Marcou para fazer algo, faça. Marcou porque vai entregar no dia X, já procura deixar pronto antes. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Então, seja uma pessoa de palavra e mantenha a credibilidade. Ensinamentos como esse, Jéssica, nós temos ensinado aos jovens todos os sábados no encontro especial que realizamos. Exato. Aqui as pessoas aprendem a ter palavra de verdade, valorizar e cumprir os votos que fazem. Se junte a nós, sábado agora, 15 horas, com essa malta Maning Nice. Aqui em Maputo estaremos, eu e a Jéssica, no Cenáculo Maior. Esse lugar que você nos vê aí, que é Universal, nos cede para realizarmos esse encontro especial. Não podendo estar aí, você pode procurar nos bairros aqui próximos ou nos distritos, né, nas províncias, uma Universal e participar do nosso encontro. Por hoje é tudo, malta. Fechamos, né, Jéssica, o nosso programa de hoje. Amanhã, pontualmente, 20h30, nos vemos juntinhos e misturados aqui na Hora da Malta.